Primeiro reforço da era Betano no Flamengo, a melhor contratação para as quartas da Libertadores. Bora para as notícias do Mengão, tem muita coisa para falar nesse vídeo. Se inscreva, acione o sino e deixe o seu like. Olha só, vamos falar aqui do Pablo Mari, cara, porque assim, a questão não é nem o Pablo Mari, é o Internacional. E eu já quero a sua opinião nos comentários. O Internacional, devendo o Flamengo, está contratando o Pablo Mari. Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Vamos lá, time da Série A do Brasileiro busca a contratação de Pablo Mari, ex-Flamengo. Até aí tudo normal, né? Como o Vasco tá fechando aí com o Matheus França, mas o clube brasileiro quer contratar Pablo Mari, ex-Flamengo. Segundo o jornalista italiano Nicolo Schira, o Atlético Mineiro também estava interessado na contratação do zagueiro que atualmente está na Fiorentina da Itália. No entanto, o vínculo com o clube e o jogador se encerra apenas em 2027. Botafogo também sondou. A contratação deve ser difícil de ser concretizada, uma vez que o zagueiro não tem interesse de deixar a Fiorentina. Contudo, o clube da Itália não descarta uma transferência. E aí, tá aqui, ó. O Internacional é um clube que está interessado e fez uma proposta recente pelo jogador. Cara, como é que os caras estão fazendo proposta para contratar jogadores? Contratou 2 recente agora e devendo uma grana pro Flamengo. Como é que pode isso, cara? Eu acho isso um absurdo, um absurdo. O Pablo Mari chegou à Fiorentina na temporada passada, vindo do Monza da Itália. Nesse período, o ex-zagueiro realizou 13 partidas sem marcar gol. Não tem que marcar gols mesmo, né? Se bem que os zagueiros do Flamengo marcam gols e dão assistência. Ele não marcou gols em 13 partidas e nem deu assistências. Defensor também participou de amistosos de pré-temporada contra clubes da Inglaterra, Manchester United e Leicester. O Pablo Mari passou pelo Flamengo em 2019, ficou 6 meses, né? Agora o Internacional aí querendo fazer a contratação do jogador. Enfim. Jogador do Grêmio coloca a culpa em Marcos Braz e cobra o Flamengo por medalha de campeão da Libertadores. O Cuejá, rapaz, tá aqui, ó. Eu joguei 10 jogos dos 14 da Libertadores. Pelas estatísticas, eu sou campeão da Libertadores de 2019. Eu não ganhei a medalha. Marcos Braz não me mandou. Ele estava com birra de mim. Lembro que mandaram para outros jogadores que fizeram menos jogos que eu. Sei lá, não sei o motivo. Mas no mesmo dia que fui campeão da Libertadores, fui campeão da Champions Asiática em 24 horas no mesmo dia. Lá ganhei uma medalha disso aí com ele já, cobrando o Marcos Braz, né? Que estava com birra com ele aí, segundo o próprio Cuejar, né? Empolgada, a torcida do Flamengo espera triunfo importante do Flamengo contra o Vitória, né? E o Flamengo que garantiu sua classificação e tudo mais para Libertadores. Agora o foco é nas próximas partidas aí do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, eu vou até verificar isso depois. O Flamengo tem mais 3 partidas só, 3 ou 4, antes das quartas. E olha que tem um espaço bom daqui até lá, hein? Tem um espaço bom. O Flamengo joga dia 17 ou 18, acho que é 17. Dia 17, não, dia 18 e dia 25 de setembro. Deixa eu confirmar. Datas da Libertadores Flamengo. O primeiro jogo é em casa e o segundo é fora, né? E aí o Flamengo enfrenta o Vitória. Libertadores. O Flamengo enfrenta o Vitória segunda, dia 25. E depois enfrenta o Grêmio no dia 31. Aí tem o Juventude depois da data FIFA. Que esse jogo do Juventude, eu vou olhar aqui, mas tá confirmado, ó. O jogo do Juventude é dia 13, tá? O jogo do Juventude. O Flamengo só tem 3 jogos antes do primeiro jogo da Libertadores. Pra passar aqui certinho pra vocês, ó. Segunda-feira agora, 25, Flamengo e Vitória, Maracanã. Depois, Flamengo e Grêmio só no outro domingo, tá? Então a gente vai ficar um período aí de 5 dias sem ver Flamengo jogar. O pior não é nem isso, né? O pior é agora, ó, do dia 31 a dia 13 de setembro. 14 dias aí sem ver o Flamengo jogar. 2 semanas. Por conta da data. Tem a data FIFA e tem também calendário
tem datas da Copa do Brasil, que o Flamengo não tá, né? Meio de semana e fim de semana. 13 de setembro, o Flamengo enfrenta o Juventude, fora de casa. Carne de pescoço, o Juventude, tá? Assim como eu falei do Mirassol, só que aí o Flamengo até jogou em casa, mas contra o Juventude, o Flamengo joga fora agora. Complicado, tem muito tempo que o Flamengo não joga lá. Sempre com dificuldade para jogar lá. E aí, dia 18 de setembro mesmo, Flamengo e Estudiantes, jogo da ida. Depois, dia 20 de setembro, Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E dia 25, jogo da volta da Libertadores, 25 de setembro, tá? Tá errado isso aqui. 2 dias depois, Flamengo tem Corinthians. Joga dia 25 contra os Estudiantes e dia 27 contra o Corinthians. Pode ser, mas isso aqui tá errado. Tem como não, 2 dias depois, o Flamengo vai ficar um tempão sem jogar. E aí depois vai ter que jogar a cada 2 dias? Complicado, né? Complicado. O fato é que a torcida vai lotar o Maracanã nesta segunda-feira para o Flamengo enfrentar aí o Vitória, né? Oswaldo, jogador do Vitória, comenta invencibilidade recente no Maracanã antes de Flamengo e Vitória. Ele falou o seguinte: vamos lá no Maracanã tentar fazer um grande jogo. Já temos alguns jogos que a gente não perde no Maracanã. Acho que podemos nos apoiar nisso para fazer um grande jogo. É aquilo que o Felipe Luiz fala, né? Todo adversário contra o Flamengo vira um leão, porque é o time a ser batido, é o melhor elenco, né? Então os caras querem ter a maior visibilidade, isso sem sombra de dúvida. Então o cara quer mostrar serviço, não tem como ser diferente também, né? Flamengo muda visual do CT após acerto com o novo patrocinador. Já colocou ali, rapaz, o Betano ali, né? Estampado nos muros, né? Novo patrocinador do Flamengo, né? Por hora os jogadores ainda não estão estampando a marca no manto de jogo, né? Mas já está no manto do treino. O manto de jogo estreia contra o Grêmio, vai ter alguma ação contra o Vitória agora, mas estreia mesmo dia 31 contra o Grêmio. O Flamengo que se reapresentou neste sábado após folga na sexta-feira, né, visando o jogo contra o Vitória. Treinou hoje pela manhã. Felipe Luiz e o José Boto, nesse momento, devem estar chegando ao Maracanã no momento que eu estou gravando esse vídeo, para poder acompanhar o Intercontinental do Sub-20 do Flamengo. E neste domingo treina também, não sei o período do treino, acho que vai ser de manhã, pelo que eu apurei. Exatamente, domingo de manhã às 9h30, tá? Confirmação aqui. O Flamengo focando aí em enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Santos estuda a contratação de meia do Flamengo. Tá aqui, depois de voltar do futebol turco, o Vitor Hugo, meia, que foi bastante utilizado com o Sampaoli, e agora o Sampaoli estava fechando com o Santos, que pediu 75 contratações, né, que é de praxe dele. Para o clube que ele vai, ele pede 75 contratações. Fez isso aqui no Flamengo também. Fez o Flamengo trazer o Alan, fez o Flamengo trazer não sei quem, né, tá aí, tudo encalhado. Mas enfim, ele estava fechando lá e pediu a contratação do Vitor Hugo, só acabou que nem fechou. No período que estava em negociação, o Santos já foi estudando ali, fazendo cotação no mercado, né, pela contratação do Vitor Hugo. Só que acabou que não fechou. O São Paulo não aceitou a proposta do Santos e o Santos acabou fechando com o Vojvoda. Só que o fato é que o Santos queria a contratação do Vitor Hugo por empréstimo, e o Flamengo recusou a saída do jogador por empréstimo. Vai negociar por quê? Então, aqui no futebol brasileiro. Ele é um dos poucos jogadores do elenco do Flamengo que tem 7 jogos. Ou seja, quem tem 7 jogos já não pode jogar brasileiro, né? Ele não está inscrito na Libertadores, só podia fazer. Agora acho que pode fazer outras trocas, mas não tem ninguém que saiu. Para alguém entrar, vai ter que alguém sair, né, nas inscrições aí do Flamengo na Libertadores. Então é um jogador que não vai ter espaço com a camisa do Flamengo, dificilmente terá, né? Enfim. Próximo de acerto com o Vasco, o Matheus França ficou 559 dias sem jogar. E ainda o Vasco pode ajudar o Flamengo. Vou te explicar o porquê. Matheus França, uma das promessas aí do Flamengo recente, foi comprado aí pelo John Textor, né? Na época que ele era dono do Crystal Palace. E tem contrato lá até 2028. Ele teve muitas lesões. Só que tá contando 4, fora uma ou duas de lesão de grau leve.
Fratura na canela, 79 dias. Lesão nas costas, 77 dias. Fratura na costela, 355 dias, um ano parado. Rompimento dos adutores, 48 dias, totalizando aí 559 dias parados por conta de lesão. E agora o Vasco está querendo a contratação do jogador. Caso ele seja comprado pelo Vasco, o Flamengo tem direito a uma porcentagem aí, né? Então o Flamengo fica de olho aí nessa negociação, porque pode ser ajudado pelo Vasco com a grana do Vasco pingar nos cofres do Mengão. Bom, nós temos aqui o Flamengo definindo valor milionário para a saída de Léo Pereira. A informação que o Porto, Sevilha e a equipe do Valência da Espanha estariam interessados aí no Léo Pereira. O jogador estaria no radar desses clubes. Assim que soube da sondagem, a diretoria do Flamengo estipulou o preço para a saída. 30 milhões de euros, não sai por menos do que isso. 380 milhões na cotação. O Flamengo entende que os jogadores têm interesse, têm o sonho de jogar na Europa, mas também o Flamengo não vai sair vendendo assim, até porque tá difícil. O Flamengo não tem zagueiro suficiente, tem 3, os outros 2 o Felipe Luiz não confia. A verdade é essa, apesar de serem jogadores promissores, não tem que colocar ainda, né, na visão do Felipe Luiz. E aí o Flamengo aceita assim, a negociar pela vontade dos jogadores, porém não neste momento, porque o Flamengo tem que priorizar a si mesmo, tem que ser egoísta para si mesmo nesse momento. Quiser sair, os caras vão ter que vir pagar a multa, não tem jeito. O Flamengo aceita negociar, reduzir esse valor, a menos que eles queiram chegar aqui e pagar o que é a multa. Se quiser pagar, beleza, tchau, obrigado. Seguir a vida que segue, o Flamengo arruma outro zagueiro. Mas o Flamengo até aceita negociar, porém, quando acabarem as competições aqui do Brasil. Quando o Flamengo não tiver competições, calendário brasileiro, não calendário da Europa, tá? Eles querem contratação de um zagueiro do Flamengo para ontem, assim como o Léo Ortiz, né? Napoli, enfim, outros clubes aí interessados. E o Flamengo bate o pé que não vai negociar. Marcos Leonardo é colocado à venda pelo Al Hilal após destaque da Arábia Saudita. Traz aqui o Netflix, o atacante já foi alvo do Flamengo antes de deixar o Santos. O Santos pode estar prestes a mudar de áreas. O Al Hilal, clube saudita onde atua o jogador, decidiu colocá-lo à venda nessa janela. Segundo informações recentes, a diretoria aguarda propostas oficiais pelo jovem, que continua sendo uma peça valorizada no mercado. A decisão de negociá-lo foi motivada pela intenção do Al Hilal de não inscrevê-lo na liga local da Arábia Saudita. Regulamentação nacional limita a presença de jogadores estrangeiros, apenas 8, e aí eles estão com muitos jogadores estrangeiros, contratando Deus e o mundo lá, né? E aí eles não querem ocupar essa vaga, e para eles também, se perder dinheiro com o Marcos Leonardo, qualquer outro jogador, não tá nem aí. Porque lá os caras são donos dos petróleos, né, meu irmão? Então, o fato é que o Marcos Leonardo vai ser colocado no mercado, e aí já começa a torcida, né? Marcos Leonardo do Flamengo, e não sei o quê. O Flamengo já demonstrou interesse, mas não sei se é o foco agora o Marcos Leonardo em si, né? Tem que ver se o jogador também aceita voltar para o Brasil. Mas também quem tá lá na Arábia Saudita, tá no Al Hilal, cara, no mundo árabe, né? Jogar no Flamengo é a melhor coisa que tem no mundo, só que lá a questão é o dinheiro, deve estar recebendo uma grana preta lá, o Marcos Leonardo. Coloca a sua opinião, o que você acha do Marcos Leonardo no Flamengo, já se inscreva, aciona o sininho, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.